Você já parou para pensar se a história que aprendemos na escola é realmente completa? Se tudo o que foi contado chegou até nós exatamente como aconteceu? Ou se alguém, em algum momento, escolheu o que deveria ser lembrado e o que seria deixado de lado? Porque a verdade é que a história não é só um conjunto de fatos. Ela é uma narrativa construída ao longo do tempo. E, muitas vezes, essa narrativa foi moldada por interesses, poder e conveniência. Hoje, você vai conhecer 10 verdades históricas que quase nunca aparecem nos livros. Não porque sejam irrelevantes, mas porque são desconfortáveis demais para as versões oficiais. E eu já te aviso, quanto mais perto do final, mais pesado fica, mais surpreendente, mais difícil de ignorar. Então fica comigo até o fim. Porque a última verdade muda completamente a forma como você enxerga a história da humanidade. Vamos começar. Em 10º lugar, a Idade Média não foi tão atrasada quanto dizem. Quando falamos da Idade Média, quase todo mundo imagina um período escuro, atrasado e ignorante. Uma era sem ciência, sem progresso e sem pensamento crítico. Mas essa imagem foi construída muito mais por propaganda do que por fatos. Foi durante a Idade Média que surgiram universidades, métodos agrícolas mais eficientes e avanços em engenharia e arquitetura que até hoje impressionam. Catedrais gigantescas foram erguidas com cálculos extremamente precisos, sem computadores ou máquinas modernas. Isso não combina com a ideia de um período totalmente atrasado. A expressão Idade das Trevas ganhou força séculos depois, principalmente no Renascimento. Era conveniente pintar o passado como ignorante para valorizar o próprio avanço. A verdade é que não foi uma era perfeita, mas também não foi esse caos absoluto que te ensinaram. Em 9º lugar, piratas eram mais democráticos que muitos governos. Isso aqui costuma chocar muita gente. Mas os piratas, por incrível que pareça, eram mais democráticos do que muitos governos da época. Em vários navios piratas, decisões importantes eram tomadas por votação. O capitão só permanecia no comando se tivesse o respeito da tripulação. Se abusasse do poder, podia ser removido. A divisão dos lucros seguia regras claras e relativamente justas. Em uma época marcada por reis autoritários e exploração extrema, isso era quase revolucionário. Claro, piratas não eram heróis. Mas, ironicamente, praticavam ideias que hoje associamos à democracia e a direitos básicos. Enquanto muitos estados oprimiam, alguns navios ofereciam mais liberdade do que governos inteiros. E falando em mitos históricos, em 8º lugar, Napoleão Bonaparte não era baixo. Essa imagem virou piada mundial, mas não corresponde à realidade. Ele tinha cerca de 1,69 m, o que era até acima da média masculina da época. A confusão surgiu por causa das diferenças entre sistemas de medidas franceses e britânicos. Mas o que realmente consolidou o mito foi a propaganda inimiga. Ridicularizar Napoleão era uma forma de diminuir sua imagem e seu poder. E funcionou tão bem que, séculos depois, ainda repetimos isso como se fosse fato. Um erro de conversão virou uma característica histórica eterna. Em 7º lugar, outro mito clássico que quase ninguém questiona. Vikings usando capacetes com chifres. Isso nunca existiu. Nenhuma escavação arqueológica encontrou algo parecido. Nenhuma representação da época mostra vikings dessa forma. Essa imagem foi criada séculos depois, em óperas, pinturas e ilustrações dramáticas. Era visualmente impactante, chamava atenção e acabou se tornando verdade. Na prática, um capacete com chifres seria totalmente impraticável em combate. Mais uma vez, o espetáculo venceu o fato, e a imagem ficou mais forte que a realidade. Agora, uma verdade que derruba livros inteiros. Em 6º lugar, Cleópatra não era egípcia. Ela pertencia à dinastia ptolomaica, de origem grega-macedônia, e era descendente direta de Alexandre, o Grande. O que tornava Cleópatra única não era uma beleza exagerada, como os romanos gostavam de espalhar. Era sua inteligência, sua habilidade política e o domínio de várias línguas, inclusive o egípcio, algo raro até dentro da própria família real.
A imagem de sedutora foi uma estratégia usada por inimigos para diminuir sua capacidade real. Transformar uma líder brilhante em caricatura era mais conveniente do que admitir sua competência. E falando em distorções históricas, em quinto lugar, a queima de bruxas não foi medieval. Isso mesmo. A caça às bruxas não foi um fenômeno da Idade Média. O auge dessas perseguições aconteceu séculos depois, na chamada Idade Moderna, entre os séculos XVI e XVII. Milhares de pessoas, principalmente mulheres, foram acusadas, torturadas e executadas. Não por bruxaria real, mas por medo, fanatismo religioso e controle social. O detalhe que quase nunca aparece é que isso se intensificou justamente quando o conhecimento científico começou a crescer. Não era sobre magia. Era sobre poder. Agora, talvez uma das maiores mentiras ensinadas na escola. Em quarto lugar, Cristóvão Colombo não descobriu a América. Quando ele chegou aqui, milhões de pessoas já viviam neste continente há milhares de anos. Civilizações inteiras, com culturas, línguas e conhecimentos próprios. Além disso, vikings já tinham chegado à América do Norte séculos antes, mas essa parte quase nunca é mencionada. Chamar isso de descobrimento apaga povos inteiros da história e transforma a invasão em conquista heroica. Uma única palavra muda completamente o significado dos fatos. E não para por aí. Em terceiro lugar, a Revolução Francesa não trouxe liberdade imediata. Depois da queda da monarquia, a França entrou em um período de caos conhecido como Reinado do Terror. Milhares de pessoas foram executadas em nome da Revolução. A promessa de liberdade existia, mas a realidade foi violenta, instável e cheia de contradições. Direitos não surgiram da noite para o dia. A Revolução foi importante, sem dúvida. Mas o caminho até os direitos modernos foi longo, doloroso e sangrento. Assim como guerras nunca surgem do nada. Em segundo lugar, a Primeira Guerra Mundial não começou do nada. O assassinato de Franz Ferdinand foi apenas o estupim final. O barril de pólvora já estava cheio há décadas. Tensões econômicas, alianças militares frágeis, nacionalismo extremo e disputas territoriais criaram o cenário perfeito. Quando a faísca veio, a explosão foi inevitável. Guerras desse tamanho nunca têm uma causa simples, apenas explicações simplificadas para facilitar o ensino. E agora, a verdade mais importante de todas. A história é escrita por quem vence. Quem tem poder decide o que será registrado, lembrado e celebrado, e também o que será silenciado. Culturas inteiras foram apagadas. Povos derrotados perderam sua voz. Versões alternativas desapareceram. A história oficial muitas vezes não é uma mentira completa. Mas quase nunca é a história inteira. Questionar o passado não é desrespeito. É consciência. É o único jeito de entender o presente. E agora eu quero saber de você. Qual dessas verdades mais te surpreendeu? Qual delas você nunca tinha ouvido antes? Deixa nos comentários, eu realmente leio todos. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino. E aproveita para assistir o próximo vídeo que está aparecendo agora, porque ele revela novas curiosidades e segredos que você precisa ver. A gente se vê lá.